Bom, pessoal, aqui eu vou fazer uma questão dissertativa com vocês, vou colocar como que seria uma resposta interessante para essa questão. E aqui eu fiz uma edição nessa questão, tá? Ela tinha A e B, eu coloquei só a alternativa A. Então a questão B, se você quiser, você pode riscar na sua lista, você não precisa fazer ela. Essa eu não vou cobrar em prova, tá joia? Então nessa questão 4, mais uma vez, tem um texto aí. E nesse texto ele vai falar o seguinte, ó: 4 novos elementos completam sétima fila da tabela periódica. 4 novos elementos químicos produzidos artificialmente nos últimos anos tiveram sua existência confirmada pela IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e completam agora a sétima linha da tabela periódica. Um grupo de pesquisa japonês conquistou o direito de batizar o novo elemento químico, o elemento 113, o primeiro a ser nomeado por cientistas asiáticos. Os elementos de número atômico 115, 117 e 118 deverão ser batizados por um consórcio de cientistas americanos e russos que os produziram. Os novos elementos não existem na natureza e são criados por aceleradores de partículas que fazem elementos menores colidirem entre si e se fundirem. Os átomos criados nessas condições sobrevivem por apenas algumas frações de segundos. Aqui a fonte, 4 novos elementos completam a sétima fila da tabela periódica, da G1. E, enfim, vamos continuar aqui. O primeiro elemento citado no texto foi denominado nihonium, não sei como que vai pronunciar essa geração não, uma referência à palavra Nihon, cujo significado é Japão, no idioma japonês. Quem quiser me corrigir depois, pode me corrigir tranquilo. A tabela a seguir reúne a atualização dos dados em relação à criação desses novos elementos. Então, o elemento, o símbolo aí, NH, MC, TS e OG, número atômico 113, 115, 117 e 118, e aí ele traz ainda os números de massa 286, 288, 294 e 294, respectivamente. E aí ele fala o seguinte: quais dos novos elementos podem ser considerados isóbaros e quais podem ser considerados isótonos entre si? Justifique sua conclusão. Então, olha só, para classificar em isóbaro, nós precisaríamos saber quais elementos têm a mesma massa, tá joia? Então, se você não lembra, isóbaros são elementos que têm a mesma quantidade de massa. No caso aqui, quem tem a mesma quantidade de massa é o tenessine e o oganesson, os dois com massa 294. Então você pode colocar TS e OG possuem mesma massa. Você pode colocar até entre parênteses 294. E, por isso, são isóbaros. Pronto, essa é a nossa primeira resposta. Vou trocar aqui a cor para a segunda resposta. Belezinha. Então, ele pergunta também quem são os átomos isótonos. E isótono é quando um átomo tem a mesma quantidade de nêutrons. E aí pode surgir a dúvida, poxa, mas como que eu vou descobrir qual é a quantidade de nêutrons de um átomo? Bem tranquilo, pessoal. Para descobrir a quantidade de nêutrons, você precisa fazer o cálculo massa menos número atômico, isso sempre igual ao número de nêutrons. Pô, professor, mas eu tenho dificuldade em lembrar a fórmula nem sempre é tão fácil para mim. Como que eu posso fazer isso daí? Você pode fazer o seguinte, sempre subtrair o número maior do número menor. Isso também vai dar o número de nêutrons. Olha só, qual que é o número maior? O número maior aqui do nihônio é 286. Faz o maior menos o menor. O menor é 113. 286 menos 113 vai dar 3, 7, 1. Dá 173 nêutrons. Beleza. Vamos ver se o cálculo dá a mesma coisa para o moscóvio. O moscóvio, ele tem um número de massa 288 e um número atômico 115. 288 menos 115. 5 para chegar em 8 vai dar 3. 1 para chegar em 8 vai dar 7. E 1 para chegar em 2 dá 1 também. 173 nêutrons. Os dois deram a mesma quantidade de nêutrons, então os dois são isótonos. Atenção, pessoal, você poderia
pensar o seguinte, bom, se o tennessine e o oganesson são isóbaros, então provavelmente o nihônio e o moscóvio são isótomos, eu vou chutar isso mesmo, mas cuidado, tá? A questão pede para você justificar a sua conclusão. E para justificar a sua conclusão, o ideal é você pelo menos apresentar parcialmente a conta ou falar as quantidades que esses caras têm, porque aí já é uma justificativa razoável, tá? Então, na minha justificativa, é lógico que você poderia fazer algo diferente, tá? Mas na justificativa que eu vou propor para vocês, eu colocaria o seguinte: NH e MC possuem quantidades iguais de nêutrons. Por isso, são átomos isótomos. Assim a questão já fica respondida legal e ela já fica justificada também. No caso, a conta para mim já é uma justificativa, tá joia? Então eu posso deixar só a conta aqui e colocar a resposta. Ou, se você quiser, na frente do nêutrons, você pode colocar 173, para deixar claro que os dois têm a mesma quantidade de nêutrons. Beleza, galera? Essa foi a nossa questão 4. Uma questão relativamente tranquila, mas você precisa lembrar desses termos, né? Isóbaros e isótonos. Isso daqui vai ser um dos temas da prova, então tem que saber bem cada um deles, a definição dos dois. Dos dois não, dos três, porque ainda tem os isótopos também, que pode cair em outra questão. Beleza? Até a próxima, bons estudos e vamos para a questão 5.